que a gente fez que magoou o nosso filho, né? As nossas falhas, do que olhando para os nossos acertos, para as muitas dores perdidas, para muita coisa que a gente deixou, né, de fazer, de comprar, de falar, para não magoar os filhos. A gente passa a olhar muito para os nossos erros. Eu fiz isso, eu falei isso, e a gente acaba levantando questionamentos. Será que eu sou uma boa mãe? Por que Deus me concedeu? A gente se pergunta, eu me questionei muito, mas foi muito mesmo esses dias. Então, assim, a gente leva questionamentos, né? Eu poderia ter sido mais paciente, eu não poderia ter falado aquilo, né? Então, quando a gente passa a levantar esses questionamentos, a gente passa a invalidar a escolha de Deus. E eu queria que vocês abrissem, eu queria que vocês lessem comigo essa passagem. Lá em João 14, 15, na verdade, 16. Quem tiver Bíblia, eu quero que vocês leiam comigo. Esperando. Vos escolhi a vós, e vos nomeei, e vos escolhi, e vos nomeou, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Até aqui. Gente, eu já ministrei, já uma vez sobre essa palavra, né, a segunda vez aqui, mas em outro tom, em outro momento. E quando eu li essa parte de novo, Deus falou assim, bradou no meu coração: eu vos escolhi. Nós não somos mãe por acaso. Ah, mas eu não planejei. Eu acho que a maioria assim não planejou, somente as meu tempo. Porém, foi o Senhor que nos escolheu para sermos mãe dos nossos filhos. Não foi erro, não foi acaso, não foi o destino, não foi o universo. Foi Deus. Ele nos escolheu. E o versículo diz: eu vos escolhi, eu vos nomeei. O Senhor nos nomeou como mãe. O Senhor nos nomeou, nos escolheu como mães. E será que Deus errou, gente? Não. O Senhor, Ele não erra. Então, assim, quando eu estava levantando esses questionamentos e quando eu me vi pega nessa palavra que eu li, eu vos escolhi. Eu disse: eu sou escolhida e você também é escolhida. Você foi escolhida para ser a mãe do seu filho, da sua filha. Não foi erro, não foi acaso, não foi o universo que conspirou, não. Foi Deus. Então, essa afirmação, eu queria que você pegasse para você hoje. Que o Senhor te escolheu como mãe do seu filho. E Ele tem um propósito com isso. Não é por acaso. Então, assim, quando a gente levanta questionamentos, eu estou me perguntando: será que Deus não me conhece? Sim. Deus conhece as nossas limitações. Deus conhece as nossas falhas, os nossos erros. Deus conhece. E mesmo assim, com os nossos erros, com o nosso cansaço, com a nossa insegurança, Deus nos escolheu, nos nomeou como homens, como mulheres, como mães. Então, eu peguei essa palavra para mim, eu quero que vocês peguem hoje, que vocês tomem posse dessa palavra hoje. E vocês não são mães por acaso. Que mesmo cansada, que mesmo em meia falha, que mesmo em meia insegurança, porque tem, a gente vai ter sempre, gente. Ser mãe, a gente pensa assim: é perfeito. Ser mãe é lindo. Eu acho que a experiência, eu não vejo nenhuma outra experiência, gente, que mexe tanto com a mulher do que ser mãe. Eu fico imaginando alguma experiência que possa mexer com a gente, que supere isso, ser mãe. E você gerar um filho, você pegar a primeira vez, você ouve um choro a primeira vez, até o choro é lindo, né? Então, ser mãe é a experiência mais linda, mais incrível, mas também existe sim um cansaço, não vamos negar. Existe, nós vamos falhar sim, vamos falhar muitas e muitas vezes, mas nós vamos falhar tentando acertar, porque ser mãe é querer acertar. Ser mãe, a gente vive o hoje, mas a gente vê o futuro. E a gente projeta isso para os nossos filhos. A gente quer sempre o melhor.
Né? Então, assim, às vezes até quando a gente diz um não, é um sim lá na frente. E hoje eles não entendem, a gente também não entendia, hoje nós entendemos, não é isso? Então, talvez hoje a gente precise parar de viver como se a gente tivesse sido insuficiente o tempo inteiro. E eu vivi isso, parece que eu tinha sido insuficiente a vida inteira e por um momento eu me questionei. Eu errei o tempo todo. Eu errei 13 anos. Que é a idade da minha filha. E eu me questionei muito, gente, sobre isso. E eu sou grata a Deus e grata ao convite das meninas, né, por ter feito. Porque para mim trazer essa palavra hoje aqui, eu precisei ministrar no meu coração. Né? Deus aqui. Não tinha como eu não ser ministrada e vir trazer essa palavra para vocês. Não tinha como. Então Deus ministra no meu coração. Então nós temos que parar de pensar que nós somos insuficientes o tempo todo. A gente erra sim, a gente vai continuar errando. Nossos filhos, eles não vieram para mães erradas. De maneira alguma, o Senhor não errou. Não foi por acaso, como eu falei, não foi o destino, não foi sorte, né? Deus, ele confiou essas vidas a nós. O Senhor, ele viu em nós capacidade. Se o Senhor nos permitiu para sermos mães dos nossos filhos, é porque sim, nós temos capacidade. O Senhor, ele viu amor, ele viu propósito nisso, né? Então nós temos que enxergar isso, porque está na palavra. Outro ponto que eu vi, frutos, né? Jesus fala que nós somos escolhidos. Primeiro ele fala, eu vos escolhi. Mas na frente ele diz que nos nomeou. Então nós somos o que somos por causa de Deus, né? E em seguida ele fala que nos escolheu para darmos frutos. E eu fiquei me perguntando, que frutos, Deus? Quais são os frutos? Quais frutos, né? E a palavra diz, ela não diz que nós sejamos perfeitas. E eu vi até uma publicação que a Regina fez, acho que foi antes de ontem, ela falava sobre isso, né? Sobre não existe perfeição em ser mãe. E ela falou sobre isso, e eu estava estudando sobre isso. E quando eu vi, eu estava ainda copiando algumas coisas, e eu peguei isso, né? Deus, ele não nos chama para sermos perfeitas. Ele não diz seres perfeitos. Porém, eu não estou anulando o que diz lá em Mateus. Eu quero anotar isso. Porque ali Jesus fala sobre crescer, né? Crescer no amor até refletir Deus. Né? Só que aqui ele pede para nós frutificarmos. Não é perfeição. Para nós frutificarmos. Vocês acham que a gente é perfeita, gente? Que não erra em nenhum momento. Não existe. Não espere perfeição. A perfeição a gente só vê em Jesus, somente em Jesus. E sim, nós temos que nos esperar, sim. Então aqui Jesus, ele fala sobre gerar vida através da nossa vida. É assim que nós vamos gerar os nossos frutos. É assim que nós vamos frutificar. E como é que a gente gera esses frutos? Né? A gente vai gerando frutos, gente, é no dia a dia. É no caráter dos nossos filhos que estão sendo formados dia após dia. É no amor que a gente dá todos os dias com as nossas atitudes. É na fé que a gente transmite, né, a cada dia também. Então, Jesus, ele nos chama para nós sermos frutíferos e não mães perfeitas, tá certo? E os frutos, eles não nascem do dia para a noite, né? Não existe. Existe assim um processo, mas é um processo longo mesmo, gente. E a gente tem que aceitar isso, viu? Só que a gente vive uma geração imediatista, né? A gente quer que as coisas aconteçam e eu ensinei hoje, ele vai ter que aprender hoje. Eu ensinei agora, ele vai ter que fazer assim. Porque eu acho certo, tem que ser assim. E a gente se frustra às vezes com isso, não é verdade? Mas na verdade é isso, né?
É isso, é processo. E existem sementes que estamos plantando hoje. Só que a gente vai ver no futuro mais distante. E a gente tem que ter paciência, né? Amor acima de tudo, para que a gente possa esperar esse processo, viver esse processo de forma tranquila, né? Vivendo realmente em amor. E às vezes a gente olha para os nossos filhos e a gente pergunta, né? Como eu me perguntei, será que eu estou conseguindo? Será que eu estou fazendo certo? E a gente está, gente. A gente está conseguindo e a gente está fazendo certo, sim. Mesmo em meio aos erros, mesmo em meio às falhas. Vai existir sempre, sempre, sempre. Não vão se frustrar não, viu? Como eu não. Então assim, a gente esquece quando a gente coloca o nosso filho em oração. Quem ama que ora pelo seu filho? Não existe. Né? Então quando a gente coloca os nossos filhos em oração, quando a gente cuida de cada detalhe, quando a gente insiste em dar o nosso melhor, mesmo quando a gente está cansada, a gente insiste. Então é aí que nós estamos frutificando. Os frutos, eles são diários, né? Então a gente pensa que o fruto é o resultado final, né? Não apareceu, o fruto não tem fruto, é diário. O fruto é diário. O fruto, ele é amor, é presença, é abraço, é a comida feita. Quando a gente faz a comida predileta do nosso filho, a gente tem um prazer, a gente deposita amor, né? Então isso são frutos. É quando a gente lava a roupa, é quando a gente cuida da casa, arruma a cama. Esses são os frutos diários, gente. E a gente vai ver sim lá na frente. E se a gente tiver a sensibilidade, a gente vê em cada detalhe também, né? É a oração silenciosa que a gente faz. Às vezes a gente quer conversar, ter aquela conversa mais séria. Só que a gente deixa para depois. A gente vai lá no nosso quarto, a gente olha, a gente pega para dentro também. E talvez você esteja fazendo até como eu, enxergando só os erros, só onde eu errei, só onde eu disse não. E a gente está invalidando a escolha de Deus. Porque Deus diz, eu vos escolhi. Nós somos o que somos, porque Deus nos escolheu, né? E Ele escolheu para que nós frutificarmos. E Ele veio, gente, Ele vê todo o nosso esforço. E a gente ligou aí. Gente, como assim é que eu vejo esses frutos diariamente? É nos filhos bem cuidados, é no filho bem arrumado, vestidinho, é no filho educado, é no caráter que a gente está vendo que está sendo formado. E aí eu lembrei de um meme, gente, não sei se vocês viram, que uma mulher, ela diz assim, agradece a mãe, mãe, obrigada, que é a mãe. Ali, eu vou dizer para ela, obrigado, porque eu não consigo constranger ninguém hoje em dia. Eu não consigo gritar com alguém hoje em dia. Eu não consigo dar um tabefão em ninguém. Por quê? Porque ela me ensinou isso. Se alguém me batesse, não era para me bater de volta não. Era para sair de perto e dizer para uma luta. Então, obrigada, mãe. Então, assim, gente, os frutos, eles são diariamente que a gente vê, a gente planta. Então, é no caráter, é na dignidade, é no filho arrumado, é na comida feita, em cada detalhe, né? Então, os frutos, até anotei aqui, porque eu lembrei desse meme. Eu acho que um dos principais frutos que a gente vê nos nossos filhos é a formação do caráter deles. E vocês acham que depende de que isso, menino? É do nosso exemplo, é do nosso ensino, é do nosso cuidado. Então esses são frutos, certo? E o terceiro ponto que eu anotei aqui é quando Jesus fala, né? Para que o vosso fruto permaneça. A gente percebe aqui que tudo que é plantado em amor, ele vai durar, perdura, né? Tudo que é plantado em amor, que a gente cuida com amor, perdura. A gente sabe que existe a dificuldade, sempre vai existir, né? Existe a fase complicada, ela chega para todos, viu, gente? Chega. Cedo ou tarde ela vai chegar. Só que Deus continua trabalhando. Deus trabalha através de nós. Ele trabalha em nós e através de nós. E hoje, talvez, o que Deus queira é aliviar corações, como Ele aliviou o meu coração esses dias com essa palavra, né?
E o Senhor falou muito, o Senhor me curou daquilo que eu estava sentindo, dos questionamentos que eu levo quanto eu ser mãe, quanto eu estar fazendo ou não a coisa certa, né? Deus não nos chamou para viver culpa, gente. Deus não quer isso, não. Às vezes a gente está cansada, não é só pela rotina, não. Mas é porque a gente carrega o excesso de culpa. Eu não fiz isso, ou eu fiz isso, ou eu fiz demais, ou eu sei demais, ou eu aprendi demais. E a gente sempre está se questionando e invalidando a escolha de Deus, né? E Deus não nos chamou para viver assim, aprisionadas a essa culpa. Ele nos chamou para permanecer nele, confiar nele e continuar frutificando diariamente. Então hoje eu quero que a gente saia daqui. Vocês saiam daqui como eu fui ministrada, como Deus trouxe no meu coração. Que nós não precisamos ser mães perfeitas, né? Para sermos mães escolhidas. Deus não erra em suas escolhas. Ele não errou em nós, ele não errou nos nossos filhos. E eu queria falar, né, da experiência que eu vivi e que me fez eu até compartilhei primeiro com a Rainha, que eu não estava, a palavra que Deus falou no meu coração, eu não estava conseguindo nem encaixar no versículo que as meninas me trouxeram, né? E aí eu fui orar e Deus trabalhou de forma incrível. Incrível mesmo. Como eu falei, no sábado eu fui chamada na sala da psicóloga da minha filha. E eu saí de lá, gente, me questionando muito. E eu perguntei, eu não sei onde eu estou errando. Ela não estava falando que eu estava errando, gente. Eu entendi, hoje em dia eu sou muito racional. Mas eu era muito emotiva, eu sou muito racional. Porém, quando se trata de ser mãe, é o nosso ponto fraco. Principalmente quando a gente acha que está errando em algum ponto, né? E ela não estava falando que eu estava errando, não. Só que eu vi só isso. Um dia que eu estou errando, e eu não, você não está errando. Se eu não sei onde eu estou errando, eu estou errando, eu não sei onde eu estou errando. Só que eu saí de lá questionando que eu estava errando. E eu fui, de certa forma, pega de surpresa, né? Da nossa conversa, e aí me veio essa palavra. E o Senhor me acolheu de uma forma que eu espero que ela tenha acolhido o coração de vocês. Porque eu saí de lá, do consultório, com certas inseguranças que a gente carrega. Que não carrega? E que é o medo de errar, que é o medo de ser vista como uma mãe carrasca, sabe? Eu saí de lá dessa forma. E o Senhor, Ele acolheu meu coração. Essa palavra assim, me abraçou de uma forma, gente, né? Que eu estava precisando realmente ser acolhida. Porque ser mãe, como eu falei, é a experiência mais incrível. Desde a minha adolescência eu sonhava em ser mãe de uma menina. E o Senhor me concedeu ser mãe de uma menina. Deus não errou, Ele trouxe a minha filha perfeita, do jeito que eu imaginei, não fisicamente, mas como ela é. E aí eu fiquei pensando como ela é. Eu tenho parte disso, porque foi eu que eduquei, né? Foi eu que cuidei, foi eu que dei amor. Era eu que estava 24 horas do lado dela. A minha filha é quem ela é também, porque eu sou quem eu sou em Deus. Então o Senhor me abraçou com essa palavra. Eu espero que venha abraçar vocês também. E com o coração e na mente de vocês que vocês não estão falhando. Não é porque nós falhamos algumas vezes, não é porque nós dizemos não algumas vezes, não é porque nós deixamos nossos filhos irritados, ou às vezes fazemos eles chorar algumas vezes, que a gente é uma péssima mãe, que a gente não merecia ser mãe ou ser mãe dos nossos filhos. Pelo contrário, a gente tem que estar sempre depositando o nosso melhor, Só que a gente olha muito para os nossos erros e a gente invalida, como eu falei. Invalidar a escolha de Deus. E eu invalidei a minha caminhada como mãe, eu invalidei o meu esforço como mãe, eu invalidei os meus acertos como mãe, né? Mesmo sem eu perceber, eu invalidei tudo isso, e principalmente a escolha de Deus. E aí eu li de novo, eu vos escolhi para que deis
frutos. Foi como se Deus assim, limpasse o meu coração está limpo, hoje meu coração está limpo, né? Sobre isso. Então eu entendi que Ele não erra, gente. Deus, Ele não errou em nós como mãe, Ele não errou comigo, Ele não errou com você, né? Que mesmo em processo, mesmo quando a gente está cansada, a gente continua assim sendo escolhida para frutificar. E os frutos a gente gera diariamente. Não é o resultado final. Não quero ver o resultado de forma imediata nos seus filhos. Isso não existe, é um processo, a gente vive o processo. Então, não esqueça que os frutos estão ali, eles existem, né? E hoje eu quero lembrar a vocês que as nossas falhas, as nossas imperfeições, não anula de forma nenhuma a escolha de Deus, né? Estamos em processo e isso não significa que não estamos frutificando. Nós somos escolhidas, nós devemos permanecer confiando no propósito que Deus tem para nós. Amém?